Essa semana, uma garota de apenas 9 anos foi espancada pelo pai apenas porque quebrou um ímã de geladeira. O caso aconteceu em Campo Grande. Os avós já conseguiram a guarda da menina na justiça, mas a mãe biológica também entrou na disputa. Para comentar o caso, converso agora com o defensor público Igor Linjardi, que representa os avós da garota. Bom dia, doutor Igor. Bom dia. A avó já conseguiu a guarda provisória da menina? Ontem o pedido de guarda foi interposto ontem pela Defensoria Pública e hoje, acessando ao site do Tribunal de Justiça pela internet, eu pude observar que ainda, pelo menos atualizado o site, ainda não existe uma decisão judicial concedendo a guarda provisória. O que existe já desde do dia do acontecido é que a criança foi colocada sob responsabilidade dos avós para evitar que ela ficasse abrigada num local em que ficaria distante dos familiares. A partir do momento que também a mãe biológica entrou na disputa, qual é a visão da Defensoria Pública, doutor Igor? A visão da Defensoria sempre é pelo bem-estar da criança. Independentemente se ela fique com os avós ou com a mãe, deve-se levar em consideração sempre o que é melhor para a criança. No caso, os avós, pelo que nos foi passado, criaram essa criança até os 6 anos de idade. E a mãe, por sua vez, não teve contato com ela desde então, desde do nascimento. Então, em termos afetivos, muito provavelmente a avó tenha mais afeto e a criança por ela do que a própria mãe. Agora, a justiça, ela tem um período para decidir, para tomar essa decisão de com quem vai ficar a guarda definitiva ou a guarda provisória da menina, doutor Igor? Não tem, porque, como eu disse já em algum outro meio de entrevista, que a juíza não tem como, por si só, sair do seu gabinete e ir até o local onde a criança está, ir até o local onde o pai reside ou até mesmo onde a mãe reside, que é em Jardim. Ela faz isso por suas técnicas. Ela tem, dentro do Poder Judiciário, psicólogos, assistentes sociais, que essas pessoas se encaminham até a casa dos avós, se encaminham até a casa da mãe e até mesmo a casa do pai, para fazer um estudo psicossocial dos moradores, do ambiente, enfim. Ela vai fazer traçar todo um perfil da condição de vida dessas pessoas, da condição moral dessas pessoas, e aí com base em todos esses elementos ela decide com quem a criança vai ficar. Agora, doutor Igor, se o pai morar perto da mãe, no caso, que é a avó da criança, isso a justiça leva em consideração também para liberar a guarda? No processo criminal que corre contra o pai da criança, a determinação judicial foi para que ele se mantenha afastado pelo menos 300 metros da filha. Essa decisão judicial, pelo que a gente tem ouvido, inclusive do próprio advogado do pai da criança, é que ela vai ser cumprida. Até mesmo porque, caso haja um descumprimento, a prisão pode ser reestabelecida. Então, e também ouvi a mãe, a avó da criança, com quem a criança está, de que ela está plenamente disposta a cumprir a decisão judicial. Então ela vai impedir o pai, caso o pai queira, ela vai impedir o pai de visitar essa criança. Isso até o final do processo criminal, isso tem que acontecer, sob pena de reestabelecimento da prisão. Agora, o senhor já viu algum caso parecido o senhor atua na Defensoria Pública, o senhor já viu algum caso parecido com esse? Infelizmente, nós temos diversos casos parecidos. Esse eu até comentava com uma das repórteres da RBV News. Infelizmente, esse é um dos poucos casos que nós temos registrado. Mídia, né? Exatamente, que foi registrado. A maioria acontece dentro dos lares, em que não há visibilidade, e normalmente a esmagadora maioria desses casos é resolvido dentro do âmbito familiar. Esse, como foi filmado, ganhou uma repercussão muito grande e demonstrou e trouxe à tona um problema sério, que é a agressão às nossas crianças, né? Hoje, por exemplo, no nosso site, que já tem uma agressão a uma menina em Três Lagoas. Quer dizer, a senhora acredita que a partir de agora, desse caso, as pessoas vão querer mostrar que realmente está acontecendo esse tipo de agressão contra a criança? Espero que sim. Espero que tenhamos mais vizinhos como esse que realizou a filmagem. Eu acho que só assim as pessoas que se arvoram no direito de educar exagerando
porque eu não sou contra o direito da educação, muito pelo contrário, isso está dentro de uma das prerrogativas do poder familiar, educar o filho. Mas tudo que extrapola, tudo que ultrapassa o limite da proporcionalidade, passa para ser uma agressão passível de punição criminal. Então, espero que tenhamos mais vizinhos que, se sensibilizando com a situação dessa criança, que passe a denunciar mais esses casos. Eu acho que trazendo isso à tona, muito provavelmente o número de agressões às crianças irá reduzir. Não só as crianças, as mulheres também sofrem em relação a isso. O senhor considera um exagero de que proporcionalidade, doutor Igor? Um exagero tal que configura crime. Sem dúvida nenhuma, pelo menos na análise superficial das imagens, a gente observa que o pai efetivamente exagerou naquilo que ele mesmo mencionou, que era a intenção de educar. Ele extrapolou o limite que a lei autoriza a ele, não só a ele, mas a todos os pais, de educar os filhos. Acredito que ele tenha exagerado, tenha ultrapassado essa proporcionalidade, e essa ultrapassagem gerou, sem dúvida nenhuma, a ocorrência de um delito. Doutor Igor, o senhor disse aí, agressão às mulheres, também está muito escondido? Essas agressões não aparecem muito? Infelizmente tem. Agora, com a criação das delegacias da mulher, com a Lei Maria da Penha, isso veio à tona, as mulheres saíram de trás das cortinas do lar e resolveram denunciar os seus maridos, que dizem que as amam, né? Mas efetivamente não é exatamente esse o sentimento que eles nutrem por ela. Caso contrário, não as agrediria. Isso tem trazido isso muito à tona, e o número de denúncias tem aumentado e, consequentemente, num futuro muito breve, muito próximo, se Deus quiser, essas agressões também irão diminuir. Doutor Igor, qual que é o próximo passo no caso dessa menina agora? Judicialmente, o que vai acontecer agora? Então, são esses estudos que serão realizados. A juíza determinará que sejam feitos estudos psicossociais em todos os envolvidos, tanto avós, paternos, que estão com a responsabilidade da criança, irá fazer um estudo social muito provavelmente na casa do pai, com a madrasta e com as irmãs que residem com o pai, e também muito provavelmente um estudo psicossocial com a mãe que mora em outra cidade e com seus filhos também que residem com ela. Quando a gente assiste o vídeo, tem uma criancinha assistindo o tempo todo a agressão do pai na filha maior. Como é que a Defensoria Pública ou propriamente a Justiça vai tratar? Como é que essa criança vai ficar? Isso aí é um caso extremamente sério, extremamente grave, porque a criança que cresce vendo uma agressão, muito provavelmente no futuro, ela irá agredir seus filhos. O pai corre o risco de perder também a guarda dessa menina? Eu acredito que não. Nesse caso, em relação à irmã, o senhor menciona? Que não. Assistiu todo o espancamento. Não acredito que não tenha o risco de perder a guarda dessa criança. Mas, necessariamente, tanto ele quanto todos os seus filhos deverão passar por um tratamento psicológico, para evitar que isso deixe marcas na mente desses envolvidos, inclusive do próprio pai, para que isso não volte a acontecer e que todos tenham uma vida em paz. O processo pode levar o pai novamente à prisão, numa condenação ou não? Eu não conheço o processo criminal, mas pelo pouco que eu conheço da área criminal, acredito que ele esteja sendo acusado ou de lesão corporal, de violência doméstica, no artigo 129, parágrafo 9º, ou de maus tratos. Tanto em um quanto em outro caso, caso se confirme a primariedade dele, muito embora eu tenha ouvido alguns casos de que ele já teria passagem pela polícia, analisando o site do Tribunal de Justiça, a folha de antecedentes dele, não apareceu nenhuma outra distribuição criminal que não fosse essa. Então, a princípio, a gente imagina que ele seja primário. Nestas condições, eventualmente, no caso de uma condenação, muito provavelmente a pena não será de prisão. Muito provavelmente. Não posso fechar a questão, até mesmo porque não seria eu que irei julgar. Mas, segundo a lei, a pena máxima aplicada ao caso, ela pode até gerar uma pena privativa de liberdade. Mas o regime em si, muito dificilmente será o fechado. Pode ser que seja um regime aberto ou semiaberto.
Eu agradeço a presença do defensor público Igor Linjardi conosco aqui no RBV News TV pela entrevista e pelas informações. Muito obrigado, Igor. Eu que agradeço e estamos à disposição.